Mateus 21, no verso 33, conta uma parábola que é chamada a parábola dos vinicultores maus, ou os lavradores maus. Essa parábola, ela é muito longa, mas ela conta que um homem tem uma vinha e ele envia no tempo da colheita empregados para pegarem o que lhe é devido. Mas aí os homens que estão lá na vinha arrendada, esses homens matam estes, espancam e etc. E por fim, o último é enviado o filho do dono da vinha, e eles matam o filho do dono da vinha e o lançam fora da vinha, né? E depois os judeus vão entender que Jesus contou essa parábola contra eles e vão ficar furiosos, vão começar a tentar prender Jesus e tirar Jesus de circulação. Esses que são enviados para que a vinha produza, seja entregue o que é devido, né, a Deus, são os profetas que ao longo do tempo Deus enviou a Israel. Israel é esta vinha, que isso que Jesus está contando é uma repetição do que está, parece, em Isaías capítulo 5, se não me falha a memória. Isaías capítulo 5 conta também essa parábola da vinha, o Senhor dizendo que mais se podia ter feito a minha vinha, que eu não tivesse feito, e vai contando os detalhes, que são detalhes bem semelhantes a este que Jesus repete aqui no Novo Testamento. Então, detalhes, né? Os profetas que foram enviados não obtiveram resultados com Israel. O Filho de Deus foi enviado, mas também o Senhor da glória não conseguiu resultado com Israel. Outro detalhe é que diz que o lançaram fora da vinha, né? Exatamente o que aconteceu com Jesus crucificado no Gólgota. O Gólgota é um espaço fora dos muros da cidade de Jerusalém. Então foi exatamente aquilo. Agora, no verso 42 é que tem algo que me chama a atenção, em especial em toda essa parábola, que diz assim: então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. O que é essa pedra angular? É, segundo a engenharia lá dos judeus, contam os historiadores e, enfim, os estudiosos da cultura judaica, que essa tal pedra angular de esquina seria um ponto aonde os judeus colocam o principal alicerce de uma determinada construção. E Jesus está dizendo assim: essa pedra que foi rejeitada pelos construtores, ela se tornou a principal, e isto que é feito por Deus é algo maravilhoso. Muita gente tem feito isso, tem rejeitado pedras principais. Rejeitaram Jeremias, que era uma pedra principal. Rejeitaram Ezequiel, que era uma pedra principal. Os judeus rejeitaram Moisés, que era uma pedra principal. Rejeitaram João Batista, e ele era uma pedra principal. Isso não muda nunca. A igreja, que é o retrato de Israel hoje, continua rejeitando coisas que não deveriam ser rejeitadas. E eu serei rejeitado pela igreja, e eu sou uma pedra principal. E serei rejeitado. A igreja que está por aí montada, esse império chamado igreja, batista, metodista, presbiteriano, assembleianos, né? Universal não, porque universal não é igreja. Mundial do Poder de Deus não, porque isso não é igreja. Internacional da Graça de Deus não, porque isso não é igreja. Esses aí não fazem a mínima diferença. Eu não fui enviado a eles, eu fui enviado às ovelhas perdidas da igreja, né? Então, toda essa turma, essa quantidade de gente que Deus considerou a igreja,
eles vão nos rejeitar, e no entanto, nós somos pedra principal, e eles vão pagar caro, como Israel pagou caro por rejeitar João Batista e aquilo que ele anunciou. Também a igreja hoje vai pagar caro por rejeitar este ministério e rejeitar aquilo que eu tenho anunciado, porque aquilo que eu tenho anunciado vai se cumprir diante dos olhos de todo mundo. Porventura o grito da meia-noite é obra minha? Fui eu que disse que virá o grito da meia-noite? Fui eu que escrevi que à meia-noite ouviu-se um grito? Eu não escrevi isso. Então isso vai acontecer? Vai, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Isso estava adormecido, eu apenas despertei isso, porque Deus me mandou despertar. E mesmo assim, as pessoas, assim como não aceitaram João Batista, não aceitaram Jesus, não tiveram condição. Não aceitaram a voz da restauração, vão ficar fora da dispensação do arrebatamento, ou melhor, antes do grito da meia-noite e depois do arrebatamento. Vão pagar muito caro, mas isso é maravilhoso, porque quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Então, esse verso 42, que Jesus enfatiza, rejeitaram tanta gente, mas ele diz assim, e vocês nunca leram na Escritura que é essa pedra que os construtores, ou seja, que Israel rejeitou, ela se tornou a pedra angular, a principal. Isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Tá, irmão? Então, deixar isso aí para que você entenda que mesmo quando você é rejeitado, se você está no mover de Deus, se você está no projeto do Senhor Deus e você é rejeitado, isso não quer dizer nada, você não vai cair no esquecimento, você vai virar uma pedra principal de esquina. E um dia todos vão dizer assim, caramba, bem que ele falou. Isso é fato já, isso já é história que não é da agora, isso já vem desde o tempo de Moisés, ou quem sabe até antes disso. Amém? Mateus 22, a parábola das núpcias. Olha que interessante essa parábola, irmão. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus. Campo em negócio é sinônimo de riqueza. Aqui nós estamos revivendo a parábola da semente que cai entre espinhos, pedregais, os cuidados do mundo, as riquezas sufocam. Nós estamos vivendo isso, é a mesma história contada de forma diferente. Outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. Isso não é um retrato bem conhecido? O rei indagou-se sobremaneira e enviou seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Isso não é bem conhecido? Então disse o rei aos seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas, reuniram todos quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, lançai-o para fora às trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes.
Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vê que o Senhor diz assim, olha, aqueles primeiros convidados não foram dignos ao meu chamado. Quem são os primeiros convidados? Israel. Então vai lá e chama todo mundo agora. Não é isso? Não é exatamente isso que acontece com a igreja? Vem todo mundo. Com Israel não era assim não. Com Israel, um gentio não podia pisar o átrio do templo. Com Israel, um gentio jamais alcançaria uma posição de ministrar alguma coisa em Israel. Com Israel, um gentio jamais poderia ser considerado sentar-se à mesa, nos rituais judaicos, etc, etc, etc. Jamais. Com a igreja, não. Com a igreja vem todo mundo, pode vir. Rico, pobre, manco, coxo, aleijado, como é a expressão usada para os gentios, né? Porco na lama, tal, essas são as expressões que são usadas para nós, irmão. Essas são as expressões, mas nós acabamos virando pedra angular de esquina. Então, quando Jesus conta isso, e ele fala desses segundos convidados, está se referindo a nós. Só que ele chama todos para onde? Para a sala do banquete. Uma sala onde as pessoas comem, se alegram, ouvem músicas. Isso é um pouco semelhante a muitas coisas que nós fazemos. Mas aí o homem, o responsável da núpcia, chega e observa que um homem não tem vestes nupciais. O que significa vestes? As vestes estão relacionadas a ministério. O que significa ministério? Crescimento espiritual, aqui nesse caso. Entendeu? Porque você não, sem crescimento espiritual, você não tem ministério, você não tem veste, não adianta. Então, qual é o mistério? Todos foram chamados, mas quando o responsável olha dentro do banquete, muita gente ali já estava se considerando, eu estou no banquete, eu passei pela porta, está tranquilo, mal poderia imaginar que ainda seria amarrado, pés e mãos e jogado para fora, pela mesma porta que entrou, ia ser expulso. Muita gente não atenta para isso. Eu estou na igreja, eu tinha uma jovem senhora que ela dizia assim, eu sou muito feliz, irmão, eu já fiz a minha profissão de fé, olha só, evangelho com profissão de fé, eu já fiz a minha profissão de fé, eu já sou batizado nas águas, meu nome está no hall de membros, eu sou membro da igreja, eu não quero mais nada, eu já sou salva. Que desgraça, né? Uma pessoa que não tinha nada de vida espiritual, não conhecia nada de Bíblia, irmão, um zero à esquerda dentro da igreja. Eu posso dizer que eu convivi, e a Bíblia diz que pelos frutos se conhece as árvores. Amém? Você não pode dizer nada a respeito de uma árvore, até que ela produza o fruto. Quando ela produzir o fruto, tu pode dizer. Amém? É isso aí, ponto final, meu irmão. Né? Então, está dentro do banquete, já está na festa de núpcia, de repente já tomou um drink, já comeu um pedacinho de bolo, pegou um brigadeiro, está feliz da vida o cabra. Daqui a pouco, meu amigo, cadê tuas vestes? O que representa essas vestes? Essas vestes representam realmente o teu revestimento espiritual que te permite estar aonde você tem que estar. Nas bodas, naquele momento das bodas, o chamado às bodas, e bodas para nós é o quê? Arrebatamento. Não é possível ser participante do arrebatamento se não tiver o revestimento ideal. E o que é esse revestimento? Conhecimento e fé. Não é só o conhecimento, porque muita gente tem conhecimento, mas não vive aquilo, não está disposto a morrer pelo que conhece. Então, esse conhecimento e essa fé é que te dá o nível espiritual e a classificação e te permite estar em alguns lugares. Todos nós estamos espiritualmente nos mesmos lugares, ou até fisicamente? Não. Pedro, Tiago,
João, Paulo compareceram perante os reis para dar depoimento, compareceram perante a autoridade. Todos compareceram? Não. Jesus foi ressuscitar uma menina, levou quantos? 3, mas eles eram um total de quanto? 12. Jesus foi ao monte da transfiguração, levou quantos? 3, mas eles eram quantos? 12. Por quê? As vestes de Pedro, Tiago e João eram mais caprichadas do que os outros. Jesus, quando ia realizar algumas coisas, não chamava todo mundo, chamava só Pedro, Tiago e João. Perante os olhos de Deus, todos nós somos iguais. Em que sentido? No sentido de que Ele dá a todos nós as mesmas coisas. Mas depois do que nós decidimos pegar de Deus ou não, Ele começa a fazer uma diferença. Amém, irmão? Nós não somos todos iguais. A partir do momento que Deus coloca diante de nós as mesmas coisas, e depois das nossas escolhas, nós passamos a ser diferentes para Deus. Enquanto eu sou apenas um gentio, você é apenas um gentio, eu não conheço nada de Deus e você não conhece nada de Deus, somos iguais. Estamos diante de uma palavra, ouvimos, o Espírito Santo traduz ela para mim, o Espírito Santo traduz ela para você, somos iguais. A palavra processou em você, a palavra processou em mim, somos iguais. Depois que eu tomar a minha decisão e você tomar a sua decisão, aí nós passaremos a ser diferentes. Deu para entender? Tudo isso é um mistério, né? Quando você ouvir algo de Deus, não saia criticando. Eu não concordo. Caramba, não concordaram com João Batista. E o resultado? Ele era o verdadeiro. Dos nascidos de mulher não tinha maior que ele. Não concordaram com Jesus, mas era a verdade encarnada. E agora? Vai fazer o que da vida? Vai se esquentar no inferno. Então, cuidado com essa história de não concordo, e etc, etc, etc. Isso é complicado, irmão, é complicado. Você tem que estar no teu canto, ouviu a loucura, isso é um absurdo, é mesmo, é um absurdo, mas eu vou orar para ver o que meu Deus tem a dizer. Quando você vai orar, o absurdo se torna a verdade principal. Nunca aconteceu com ninguém aqui? Se não aconteceu com ninguém aqui, já aconteceu comigo. Uma vez eu ouvi algo, irmão, que virou base nesse ministério. Eu ouvi, alguém me trouxe um estudo, falou assim, eu ouvi isso aqui, e o camarada escreve assim, 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 assim. O que você acha? Eu falei, nunca pensei sobre esse assunto, e vou te dizer uma coisa, em princípio isso aí para mim é loucura, mas me dá essa folha aqui, que eu vou orar. Peguei a folha e fui orar. A loucura virou lição para mim, que todos os tempos agora eu vou levar ela pelo resto da minha vida. Faça isso, irmão. Quando você se deparar com uma loucura, vai orar. Se Deus disser, não, você está certo, é loucura, então é loucura. Se Deus disser, você está errado, se converta. É assim que funcionam as coisas. Então aqui, né, nessa parábola das núpcias, já estava o homem praticamente dizendo, está tudo certo, eu estou bem, estou nas núpcias e estou salvo, né? Mas vem algo e reconhece que ele não tem condições de estar ali. E como que se conquista essas vestes? Essas vestes somente, segundo a tradição judaica, quando um noivo chamava as pessoas, né, para as suas bodas, era o noivo quem distribuía as vestes. A pessoa vinha lá vestida de uma maneira, mas quando ela ia entrar, quando ela chegava dentro do recinto, o noivo dava as vestes para as pessoas ficarem ali nas bodas bem vestidos de acordo com aquilo que o noivo queria, nas cores das vestes, enfim, os modelos da época. Então as vestes eram trocadas já dentro do recinto. Aí eu posso enxergar uma analogia de acordo com o que é a igreja. Quando nós viemos do mundo, nós viemos cheio de carrapicho, todo rasgado, que nem mendigo. Inclusive o que Deus tem mostrado aqui nesse ministério é assim. Pessoas que estão, quando Deus está para renovar o povo aqui dentro, quando passou a dispensação, muita gente não se enquadrou, que Deus diz, a figueira vai sacudir, isso acontece toda hora. Aí Deus mostra lá fora um povo todo rasgado, que nem mendigo, todo mundo espedaçado.
E Deus está dizendo, vou trazer um novo povo, para aproveitar o que outros rejeitaram. E aí daqui a pouco começa a aparecer gente nova, e os antigos, todo mundo, cadê fulano? Não sei, sumiu. Cadê Beltrano? Não sei, sumiu. Vai atrás? Eu não. Então, nós somos assim, que nem mendigos. Aí quando entramos na igreja, aí Jesus começa a corrigir. Vem uma palavra, a gente aceita a palavra, opa, trocou o sapato. Vem outra palavra, vou orar, vou buscar, recebeu, trocou as calças. Vem outra palavra, não sei, e trocou a camisa. E vai assim. As vestes são trocadas dentro da igreja, não lá fora. Amém? Assim é o símbolo dessa situação aqui das bodas. O homem estava lá dentro, mas ele não cresceu, ele não recebeu vestes espirituais, ele foi rejeitado. Para nós concluirmos, nós temos aqui no verso 15, algo que é sempre mencionado, toda hora tem alguém mencionando isso. No capítulo 22, no verso 15 ao 22, diz assim: E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixar induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Contudo, Jesus, percebendo a má intenção deles, replicou-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: De quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes afirmou: Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e afastaram-se dele e se retiraram. Irmão, sabe o que eu estou rindo aqui? Essa lisonja que essa turma de sem vergonha chega para Jesus: Mestre, nós sabemos que tu é íntegro. Caramba, tu é um homem de Deus. Pô, tu fala que tu é o tal. Muita gente aqui nesse ministério já veio comigo nesses papos. Pô, o fulano falou que eu prego bem, o fulano falou que eu tenho a palavra, o fulano falou isso, o fulano quer que eu vá pregar na igreja dele. É mesmo? E tu é meu aluno? Tu é meu discípulo? Pergunta se o fulano que quer te levar na igreja dele, se ele suporta um dia que eu vá lá. Como é que eles querem você e não querem a mim? Se você aprendeu comigo. A tua palavra é melhor que a minha, né? A tua é mais temperada, né? Tinha um rapazinho aqui, que eu fui pregar numa igreja, larguei o verbo, irmão. Larguei o verbo, que era um prédio, eu acho que as bases daquele prédio até tremeu. Aí depois que eu fui lá, o camarada que era daqui, foi convidado para ir lá. Todo mundo gostou dele. Aí falaram assim: não, o pastor Tupirani não foi muito bem entendido aqui não, a palavra dele foi meio complicada, não sei o quê. E o camarada ficou todo bobo, porque tinham aceitado ele e rejeitado a mim. O que será que passou na cabeça dele? O desgraçado estava no maior paganismo da igreja Maranata, à beira da morte, escapou do cemitério porque ouviu a minha palavra. A palavra que Deus deu a mim num CD, ouviu o que eu prego, se libertou da Maranata. Aí veio aqui, alguém convida ele para pregar numa igreja, onde eu passei e fui rejeitado, ele passou e foi aplaudido. Mas olha, ele foi liberto porque eu tinha pregado para ele. Hoje ele não é mais nada, e eu estou esperando a filha dele completar 14 anos. Vamos ver o que ele vai ter para dizer quando a filha dele completar 14 anos. Ele saiu daqui, a filha dele ainda não tinha 1 ano, e Deus já estava revelando, quando ela completar 14 anos. Meu irmão, nessa dispensação, nunca se iluda. Você pode ser tão bom, muito bom, mas acredite,
você não conseguirá ser melhor do que eu. Não vai conseguir, meu irmão. Não é porque eu sou melhor do que você, é porque Deus resolveu dar a mim o que Ele tem dado. Não sou melhor do que ninguém, mas recebi de Deus o que é melhor do que o que todo mundo tem. O tesouro que eu tenho não é meu, a riqueza que eu tenho não nasceu em mim, vem do trono de Deus. Tem pessoas que chegam nesse ministério e são libertos com a palavra que eu prego. Depois o infeliz, o desgraçado, sai por aí dizendo que é melhor do que eu, que discorda da minha palavra. Então volta, miserável, para o teu sepulcro. Vai lá votar nos políticos das Assembleias de Deus. Vai lá bater palma para os maçons da Maranata, os maçons do Batista. Vai lá bater palma para eles. É assim, irmão, que infelizmente as pessoas têm se comportado. Então essas lisonjas aqui, cuidado, meu irmão, muito cuidado. Tinha um pregador, ele contava assim: irmão, uma vez eu fui pregar num lugar, eu achei até uma grosseria, mas a experiência é interessante. Eu fui pregar num lugar, preguei, quando acabou a pregação, aí um irmão, na saída do templo, bateu nas minhas costas e falou assim: poxa, irmão, boa palavra, hein? Aí ele dizia assim, eu virei para esse irmão e falei assim: irmão, o diabo acabou de me dizer isso mesmo, ali ainda há pouco. O diabo acabou de me dizer essa mesma palavra ainda há pouco. O que ele estava querendo dizer com isso? Não está ali para receber tapinha nas costas, nem lisonja. Irmão, raramente, quando eu pregava pelas igrejas, que agora não prego mais, raramente eu ia na mesma igreja 2 vezes. Raramente. A igreja onde eu repeti passagem foi numa chamada Sinais e Prodígios aqui do centro da cidade, que eu ia pregar para os jovens, mas no santuário principal para o povão lá, o pastor não deixava de jeito nenhum, mas para os jovens eu preguei várias vezes, só que os jovens não se libertaram, suplicavam para eu ir lá pregar para eles, até que chegou uma hora que eu falei assim: não, vocês já ouviram bastante, toma a decisão de vocês. E aqui diz, né, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de seus. Os pilantras sem vergonhas e canalhas atrás dos púlpitos das igrejas, incluindo o seu Silas Malafaia, um verdadeiro canalha, que não está a caminho do céu. O seu Silas Malafaia diz: está vendo aqui, irmão? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós podemos participar da política. Caramba, eu não vi isso aqui. Você deve ter visto, né, irmão? Alguém deve ter visto isso aqui. Não, o que eu vejo aqui é Jesus mostrando claramente, o que é dos homens, dos impérios, dos governos, dos estados, é deles, mas o que é de Deus, é de Deus. É isso que eu vejo. A César tu dá o que é de César. Se ele conquistou alguma coisa, se ele tem direito, é dele, mas a Deus você dá o que é de Deus. Não tem mistura. De César é de César, de Deus é de Deus. E nós andamos, meu irmão, com o que é de Deus. Não andamos com o que é de César. Nós andamos com o que é de Deus. A palavra de Deus, a lei de Deus. Então eu vejo aqui uma separação muito clara. E tem uma coisa interessante, né? No verso 21, respondeu-lhe de César. Então Jesus lhes afirmou: portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que eu achei engraçado? No verso 21, mostra essa clara separação. No verso 21, que nos reporta este século 21, aonde a voz da restauração está rachando com tudo, mostrando que o diabo tem os seus direitos que ele conquistou lá, pois Paulo diz que ele é o Deus desse século, e Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo. Príncipe é quem tem algum império, príncipe é quem tem algum domínio, amém? Então o diabo conquistou coisas nessa terra. Agora, Deus não deixou de ter as suas conquistas e edificou a sua igreja contra as portas do inferno. Então, eu não vejo nenhuma unificação de igreja e Estado aqui, de forma alguma. Ao contrário, eu espero que alguma hora, algum momento, o Estado se levante, e tenha chegado a minha hora, que o Estado levante a minha cabeça num mastro, para que todo mundo veja, passei com ela na bandeja,
porque eu nunca serei associado do Estado. A minha igreja nunca será palco de político e eu nunca serei um membro do Congresso Nacional. Isso está descartado de antemão e está descartado desde antes da fundação do mundo.